Olá! Será que a igreja moderna acabou terceirizando o seu papel histórico de cuidar da alma? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo no argumento de que aquela cultura de cuidado, que um dia foi o coração da vida em comunidade, se perdeu, e vamos ver como ela poderia ser resgatada. A igreja que cuidou da alma por 19 séculos, de repente, perdeu essa cultura. Essa frase é forte, né? Ela vai direto ao ponto. Pensem nisso. Por quase 2 milênios, a igreja foi a referência principal no cuidado da alma. A grande pergunta é, como é que uma tradição tão antiga se desfez assim tão de repente? O que aconteceu? Bom, para a gente entender o que foi perdido, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como era o ideal. A igreja, lá no começo, era bem mais do que um lugar para ouvir sobre doutrina. Era, na essência, uma comunidade, um verdadeiro sistema de apoio integral e muito prático. E aqui a gente tem uma espécie de mapa do tempo que mostra essa grande virada. Lá no finalzinho do século XIX, surge a psicologia secular com Freud, propondo um jeito de cuidar da alma sem Deus. Por décadas, a igreja resistiu bravamente. Mas aí, na década de 1950, o jogo vira. A psicologia pastoral entra com tudo nos seminários e aquela responsabilidade pelo cuidado da alma começa a ser aos poucos terceirizada. E essa mudança toda não trouxe só técnicas novas, não. O que aconteceu foi que ela criou um conflito fundamental. De repente, duas visões de mundo completamente opostas sobre o que é o ser humano começaram a bater de frente, ali mesmo, dentro dos muros da igreja. E aqui nesse quadro, o choque de visões fica muito claro. De um lado, a psicologia secular, que na sua base funciona sem Deus, sem uma lei moral objetiva e, por consequência, sem o conceito de pecado. Do outro lado, a teologia bíblica, que parte de um princípio totalmente diferente. Deus é o Criador, o pecado é o problema central e a solução é a redenção em Cristo. São alicerces, assim, incompatíveis. As bases simplesmente não se misturam. E qual foi a consequência prática disso tudo? Bom, problemas que antes eram vistos como espirituais foram aos poucos redefinidos como doenças. A tristeza profunda virou depressão clínica, e o papel do pastor mudou drasticamente. De um cuidador da alma, ele passou a ser, muitas vezes, só um agente de encaminhamento, alguém que direciona para o especialista. Então, para tentar reverter essa tendência, a proposta que a gente analisa aqui é a de voltar o foco para um conceito central da teologia. Um lugar que a análise puramente secular não consegue acessar: o coração. Isso nos joga direto na pergunta principal. Se a abordagem secular tem os seus limites, onde é que a mudança de verdade, aquela que dura, realmente acontece? A resposta, de acordo com essa perspectiva, está justamente aí, no coração. Mas calma, é super importante definir o que é coração nesse contexto. Quando a Bíblia fala de coração, não está falando da emoção solta, do sentimento do momento, e muito menos do órgão físico. A ideia aqui é a de um centro de comando, sabe? A torre de controle da nossa vida interior. É ali que Deus atuaria para gerar transformação. E o que compõe esse coração, essa torre de controle? Ele engloba a nossa mente, tudo aquilo que a gente pensa, nossas crenças, engloba também nossas afeições, aquilo que a gente ama, o que a gente deseja, e, claro, a nossa vontade, as escolhas e decisões que tomamos. É o pacote completo do nosso ser interior. E aqui está o ponto crucial de toda a discussão. O pensamento secular pode até observar e descrever nossos comportamentos de fora. Mas acessar esse centro de comando para transformar de dentro para fora, a tese aqui é que este seria o domínio exclusivo do cuidado espiritual. Certo, a ideia é interessante, mas como isso funciona na prática? Bom, o primeiro passo, segundo essa abordagem, é identificar o que a gente poderia chamar de ídolos modernos, aquelas coisas que realmente governam o nosso coração. E, de novo, a palavra idolatria pode soar estranha, mas a ideia aqui não tem a ver com estátuas. É um conceito funcional, bem prático. É sobre pegar um desejo bom, um desejo legítimo, tipo segurança, sucesso, ser aceito, e transformar isso na coisa mais importante da vida. Tão importante que vira uma exigência, algo que nos controla. E como é que se identificam esses ídolos? Através de uma espécie de diagnóstico, com perguntas bem diretas. Por exemplo, o que domina seus pensamentos e preocupações no dia a dia? O que é que se tem mais medo de perder? O que uma pessoa sente que precisa ter para ser feliz? E onde ela deposita a sua confiança final? As respostas para isso tudo funcionam como um raio-x do coração,
mostrando o que está de fato no comando. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. A solução proposta aqui não é individualista. Pelo contrário, é a reconstrução de uma comunidade que viva na prática essa cultura do cuidado. Tem uma história que ilustra isso de um jeito fantástico. O médico contou que, mesmo ouvindo todos os argumentos teológicos do pastor, o que realmente o fez mudar foi um conselho simples e direto de uma senhora que limpava o chão da igreja. Essa história mostra que o cuidado da alma, muitas vezes, não é uma função de especialistas, mas de toda a comunidade. E isso não é só teoria, viu? As fontes dessa análise trazem exemplos bem concretos. Pessoas se juntando para reformar a casa de alguém, comunidades comprando carros para famílias que precisavam, gente pagando tratamento médico um para o outro. Isso é a cultura do cuidado em ação. É algo que vai muito, mas muito além de um "Oi, tudo bem?" no domingo. É participação real na vida das pessoas. No final das contas, toda essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental sobre a identidade da igreja hoje. A igreja foi pensada para ser uma prestadora de serviços religiosos ou para ser uma família que cuida uns dos outros? A resposta para essa pergunta, bom, ela define absolutamente tudo.